Boa noite. Caiu a procura por crédito no Brasil nos primeiros meses do ano. O resultado é mais uma consequência da elevação da taxa básica de juros promovida pelo governo nos últimos meses. Se tudo seguir como planejado, vai cair também o consumo das famílias e logo depois os preços no comércio e nos supermercados. Às vésperas da corrida eleitoral, é tudo o que o governo quer. E no NT Vale de hoje, você também vai ver o incêndio que deixou milhares de desabrigados no Chile. 16 pessoas morreram no incêndio mais grave da história da cidade de Valparaíso, uma das mais importantes do país. E continua a confusão na Ucrânia. Ativistas invadiram até a sede da polícia no leste do país. Chuva forte na região sul do país deixa centenas de desabrigados. Veja também, na contramão, o Hospital de São Luís incentiva partos naturais. Um incêndio deixou 16 mortos e mais de 2.000 casas destruídas em Valparaíso, no Chile, cidade que fica a 140 quilômetros da capital do país, Santiago. O incêndio é o mais grave da história de Valparaíso. Cerca de 10.000 pessoas tiveram que ir para abrigos para que os bombeiros pudessem combater o fogo. As regiões montanhosas em volta da cidade foram as mais afetadas. Um forte cheiro de madeira queimada tomou conta da periferia e a fumaça podia ser vista de vários pontos da cidade. As imagens são impactantes, uma tremenda tragédia. A presidente Michelle Bachelet viajou para o local e declarou estado de exceção constitucional. A medida permite às Forças Armadas retirar moradores de áreas de risco e agir como polícia. O fogo começou no sábado à noite em uma floresta que fica ao lado da cidade, mas ventos fortes fizeram com que as chamas se espalhassem rapidamente por uma área de aproximadamente 760 hectares. A origem exata das chamas ainda será investigada. Valparaíso tem cerca de 300.000 habitantes, com 1 milhão de pessoas na região metropolitana. Uma mancha de óleo encontrada no Oceano Índico pode ser o novo sinal de onde está o avião da Malaysia Airlines. Ela está próxima ao local onde foram detectados os sinais sonoros da semana passada. Agora é um submarino teleguiado que vai vasculhar parte do oceano em busca dos destroços do avião que está desaparecido há mais de um mês. A busca pelo avião da Malaysia Airlines será feita principalmente pelo submarino Bluefin 21, que mergulha até 4.500 metros de profundidade. A bateria da caixa preta da aeronave provavelmente já se esgotou e, por isso, não emite mais sinais, o que dificulta muito as buscas. As chances de encontrar destroços flutuando também são pequenas. Como as baterias duram em média 30 dias, o chefe da agência australiana que coordena as buscas disse que o equipamento que identifica esse tipo de sinal será substituído pelo submarino teleguiado. E hoje, autoridades anunciaram que uma mancha de combustível foi encontrada no Oceano Índico. O óleo estaria muito próximo de onde foram detectados sinais acústicos, mas a origem do petróleo ainda não foi determinada. O voo MH370 desapareceu no dia 8 de março, cerca de 40 minutos depois de decolar de Kuala Lumpur, na Malásia, em direção a Pequim, na China, com 239 pessoas a bordo. Um atentado em um terminal de ônibus em Abuja, capital da Nigéria, deixou pelo menos 71 mortos e mais de 100 feridos. Veja no quadro internacional de notícias. A explosão aconteceu às 7 da manhã no horário local. O atentado destruiu cerca de 30 veículos que estavam no terminal. Esse é o primeiro ataque na capital nigeriana em 2 anos. Até o momento, nenhum grupo reivindicou o atentado. Os Estados Unidos estão investigando supostos ataques feitos com armas químicas em uma vila rural e na periferia de Damasco, na Síria.
Até agora, nenhuma evidência que comprove o ocorrido foi encontrada. Os detalhes continuam incertos, mas ativistas acusaram o governo de Bashar al-Assad pelo ataque. Foi libertada nesta madrugada a jornalista venezuelana Nairobi Pinto. Ela havia sido sequestrada há 8 dias por homens armados quando chegava em casa. A jornalista foi liberada em uma operação policial com a participação de 2.300 homens. A Turquia exigiu do Twitter a abertura de um escritório do site no país e o recolhimento de impostos. A rede social foi proibida na Turquia por 2 semanas depois que foram publicadas gravações de áudio com denúncias de corrupção. O Tribunal Constitucional decidiu que a ação violava a liberdade de expressão e mandou reabrir o site. No sábado, o primeiro-ministro do país, Recep Tayyip Erdogan, acusou o Twitter de ser um sonegador de impostos. Terminou o prazo dado pelo governo ucraniano para que grupos separatistas do leste do país deixem as armas e desocupem prédios públicos. Os ativistas ignoraram o prazo. Novas cidades foram atacadas hoje por manifestantes pró-Rússia. Gorlovka e Orlivka tiveram prédios do governo ocupados. Ativistas simpatizantes da Rússia invadiram a sede da polícia local na cidade de Orlivka. Houve confusão. A polícia tentou impedir a entrada dos manifestantes com gás lacrimogênio, mas não teve sucesso. Em Gorlovka, pelo menos 100 separatistas pró-Rússia atacaram a sede do Ministério do Interior. Ontem, uma pessoa morreu em outro ataque separatista em Slaviansk. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Ao todo, 9 cidades estão tomadas pelos manifestantes. A realização de um referendo é um dos pedidos dos rebeldes separatistas. Eles assumiram há mais de uma semana o controle de prédios oficiais no leste do país e se recusam a sair. Sobre as invasões, o presidente interino da Ucrânia, Alexander Turkhinov, disse que as forças armadas do país planejam uma operação antiterrorista de ampla escala contra os ativistas. Ele também afirmou que não é contra a realização de um referendo para decidir que tipo de Estado a Ucrânia deve ser. Turkhinov garantiu que a consulta apenas confirmaria o desejo da maioria da população de que o país continue independente e unido. Ontem, o Conselho das Nações Unidas se reuniu a pedido da Rússia, mas a acusação não levou a nada e o que se viu foi troca de acusações entre potências ocidentais, como o Reino Unido e a França, e o representante russo. Um lado acusa o outro de interferir nas questões internas da Ucrânia. Toda a crise começou em novembro do ano passado, quando o então presidente Viktor Yanukovych desistiu de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia. Segundo Yanukovych, era melhor para o país estreitar as relações com a Rússia. A decisão dividiu o país, levando milhares de pessoas a protestarem, principalmente na capital Kiev. Depois de meses de manifestações, em fevereiro deste ano, o presidente Yanukovych foi destituído do poder e novas eleições foram convocadas para maio. A criação de um novo governo pró-União Europeia aumentou as tensões na península da Crimeia, de maioria russa. A República Autônoma realizou um referendo e decidiu aderir à Rússia. O governo de Vladimir Putin aceitou o resultado e incorporou a Crimeia ao território do país, decisão que potências ocidentais, como os Estados Unidos e países europeus, desaprovam. Друзья, многие из них знают друг друга лично. A revisão da lei da anistia tramita no Senado. Uma possível mudança pode ficar acima de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, permitindo que militares e civis responsáveis por violações de direitos humanos durante a ditadura militar sejam punidos pelos crimes. Amigos, a polêmica está aí em pauta com relação à lei da anistia. Lá no Senado da República, o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, está festejando que a matéria passou na Comissão de Direitos Humanos, mas muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, porque precisa passar em outras 2 comissões antes de ser remetida à Câmara dos Deputados. E de outra sorte, temos também a posição
que foi manifestada pelo ministro Marco Aurélio Mello neste domingo com relação à possibilidade do Supremo Tribunal Federal rever decisão anterior que neutralizava qualquer tipo de tentativa de fazer com que militares e civis envolvidos em tortura fossem submetidos a julgamento. O Supremo disse que a lei da anistia vigora na plenitude, mas há a controvérsia ditada por aqueles que acham que essa lei foi uma imposição, que não houve como alguém que está desarmado enfrentar quem estava armado e a coisa foi feita goela abaixo para que as pessoas pudessem voltar ao Brasil. Pois bem, a polêmica está lançada e vamos ver até onde vai essa situação. Eu temo só por um detalhe. Os punidos, na realidade, serão os filhos, porque os algozes da ditadura, quase todos já morreram, e os que ainda restam por aí estão já pela linha final da vida. Agora 7h10 e no próximo bloco você vai ver a situação de emergência no sul do Brasil. Em um fim de semana, choveu o que era esperado para todo o mês.